Desbloqueia a riqueza. E aí? Você tá com a prosperidade travada na sua vida, desbloqueada? Você quer saber como fazer para desbloquear? Fica comigo nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Caterine Ribeiro, eu sou consteladora sistêmica, sou mentora de um treinamento sobre prosperidade, chama-se Treinamento Prosperidade Sustentável, treinamento online, fica hospedado lá na plataforma Eduz, baratíssimo, com mais de 50 aulas e exercícios práticos de lei da atração e sistêmica que vão mudar a sua vida. Quais são as atitudes que podem estar travando a sua prosperidade? Bom, se você está chegando aqui nesse canal, talvez você não saiba que existem algumas dinâmicas ocultas que vêm da nossa ancestralidade, tá? Essas dinâmicas ocultas da nossa ancestralidade eu trabalho exaustivamente no treinamento Prosperidade Sustentável e no e-book Perrengue Nunca Mais também. Na descrição do vídeo tem o link para esse e-book também. Mas hoje eu vou falar de algumas coisas práticas, de alguns comportamentos diários que nós temos que nos afastam dos nossos objetivos. Então, existem atitudes. O Napoleão Hill, ele cunhou 12 atitudes que levavam as pessoas a uma vida de riqueza. E quando a gente foge dessas 12 atitudes na nossa rotina, a gente se afasta um pouco mais da prosperidade. A gente bloqueia esse fluxo. E é disso que eu vou falar. Então, a primeira desses 12 itens, e aí pega uma folhinha de papel e faz um checklist do que você tem feito e o que você não tem feito, o que você pode fazer. Aproveita esse vídeo aqui. Esse vídeo é uma sessão de coach gratuita. Aproveita. Então, a primeira é a atitude mental positiva, tá? Essa é uma das chaves da prosperidade. Por quê? Porque você já viu uma pessoa deprimida prosperando? Você já viu uma pessoa triste, infeliz prosperando? E olha, eu sei que não é fácil ter uma atitude mental positiva diante de uma vida difícil, mas se a gente esperar a vida melhorar para ter uma atitude mental positiva, a gente não vai nunca, porque a gente está querendo começar pelo fim. A pessoa que fica, quando eu tiver não sei o quê, quando eu mudar de casa, quando eu conseguir sair desse emprego, quando entrar aquele dinheiro lá que está na justiça há 20 anos, a pessoa está 20 anos esperando dinheiro. Aí eu vou fazer, aí eu vou estudar. Fazendo planos quando? Então você nunca vai conseguir ter uma mente positiva, porque você está esperando ter uma condição melhor para você criar uma condição melhor. Não, você vai criar uma condição melhor que você tem hoje. Então assim, tá na merda, tô na merda. Ah, a merda é quentinha, ou pelo menos não tô passando frio. Essa é a atitude mental positiva. É olhar para o meio copo de água cheio, né? Ao invés de eu ficar triste, puta, só tenho isso de água, pensar que bom que eu tenho água. E a gente tem que fazer isso desde a hora que a gente acorda, com as mínimas coisas. Segundo, saúde física. Gente, sem saúde física, a gente não consegue ter disposição. Aqui nesse canal você vai encontrar vídeos sobre depressão e se você desconfia que você tem, eu quero que você assista esse vídeo, tá? Existe uma coisa que chama-se ciclo circadiano, que é o horário que a gente tem para dormir e para acordar. Por quê? Porque nosso organismo ele fabrica hormônios de acordo com a luz do sol. Então, nós temos o hormônio melatonina, por exemplo, e GABA, que são hormônios que nos trazem relaxamento, que eles precisam ser produzidos no período noturno e eles têm hora certa para produzir. Por isso que quando a gente vai dormir depois das 11 horas, a gente acorda cansado no dia seguinte, porque esses hormônios não atingiram o seu pico de produção. Da mesma forma, quando a gente passa do horário de acordar,
ou quando a gente acorda e não olha para a luz do sol, a gente também não regula o ciclo circadiano, a gente não regula o ciclo de cortisol. Então, para a gente começar a ter saúde, a gente precisa dormir a quantidade de sono necessária. Cada pessoa tem uma demanda, mas é no mínimo 7 horas. Quem dorme menos de 7 horas, futuramente vai ter um sério problema de memória e cognição. Hoje pode não fazer falta essas horinhas de sono, mas tem pesquisas que falam que é como se a pessoa passasse o dia meio alcoolizado, a pessoa que dormiu 6 horas, é como se ela tivesse tomado um chopinho, sabe? Então é de 7 a 8. Você dormindo bem, você praticando atividade física, você vai notar que você tem mais energia vital durante o dia, porque você está mais regulado com esses hormônios. Uma pessoa, é difícil você ver uma pessoa que ela é bem sucedida em todas as áreas da vida dela com uma saúde muito ruim. Ela pode até ser muito rica, mas ela não é bem sucedida, porque riqueza não é sinônimo de felicidade. Prosperidade é uma realização completa. A gente está feliz com o que a gente tem e a gente tem uma vida satisfatória. E para isso a gente precisa estar saudável, tá? Terceiro, harmonia nas relações. Olha, eu acho que acima do dinheiro, acima de qualquer coisa, relacionamento é fundamental. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e acompanharam por 75 anos um número de pessoas ao longo da vida delas. E no final da vida dessas pessoas, foi a média de tempo de pesquisa. Acho que começaram a pegar a população com 20. Eu não lembro, se você quiser saber, procura no Google, mas esse estudo é verdadeiro. E no final da vida dessas pessoas, perguntaram, né, para essas pessoas durante a vida delas o que elas deixaram de fazer, que elas sentiram falta, que elas se arrependeram no leito de morte. E nenhuma falou que deveria ter trabalhado mais, é bem a música do Titãs mesmo, que devia ter juntado mais dinheiro. Todas as pessoas falaram sobre relacionamento, que devia ter convivido mais com os familiares, que devia ter perdoado mais. Então, assim, o que mais importou no final dessa pesquisa, viram que o que mais importa são as relações humanas. Ter amigos, estar em família, ter uma família que agrega. E para isso a gente precisa ser muito resiliente, porque as pessoas são diferentes. E a gente precisa aceitar as pessoas como elas são. Isso gera harmonia. Sabe, muitas vezes se calar. Porque tem coisas que não tem necessidade da gente falar, o outro não vai mudar. Ele nem quer. Você que está se incomodando dele ser assim. Então o problema está em você, não nele. Então às vezes se cala. Às vezes você sabe que aquilo que você faz vai desagradar o outro. Pensa se você tem mesmo necessidade de fazer. Principalmente você que é casado. Porque assim, chega uma hora no casamento, quando a gente tá junto com a pessoa, quando a relação vai ficando pesada, que tudo irrita. Tipo, o outro largar a tampa do shampoo aberta, você já tá com ranço da pessoa, você fica com raiva. Aí você fala, pô, não larga a tampa do shampoo aberta, porque entra água no shampoo, fica aguado o creme, o condicionador. E aí a pessoa tá sempre faz isso. E aí você só olha para aquilo, você entra no banheiro, você vai olhar a tampa do shampoo. Então assim, seja flexível de não olhar a tampa do shampoo, e se você é a pessoa que deixa a tampa do shampoo aberta, se manca, fecha o shampoo. Tenta também agradar o outro. Se você sabe que você sabe que sua esposa vai ficar muito feliz se ela chegar em casa e você tiver lavado a louça, lava a louça, que te custa? Isso é saber se relacionar, é agradar o outro e ter o prazer de agradar, porque é delicioso a gente ver um sorriso quando uma pessoa está satisfeita com o que a gente fez para ela. Ela vai devolver na mesma altura. Isso é lei do equilíbrio, tá? 4. Se livre do medo. O medo é o
paralisador de projetos e sonhos. Quantas vezes a gente não deixou de arriscar, de fazer alguma coisa por medo e depois a gente se arrependeu? Às vezes até de ir num lugar, de fazer uma viagem e depois se arrependeu. Quem me conhece sabe que eu fui para o Egito em setembro do ano passado e eu estava morrendo de medo, porque nas reuniões com a Cristina Caira, ela falou que a gente ia andar de camelo, que ia ter que subir no camelo. Eu tenho pavor de montar em animal, em qualquer animal, desde criança. E eu sabia que a gente ia ter que subir lá no cume da pirâmide. E que lá é muito pequeno, muito estreito, muito quente e são, não sei, 100 e poucos degraus. E eu, no começo, pensei, ai, não devia ter, já tinha pago a viagem, não devia ter ido. Sabe o que eu fiz? Vou me preparar fisicamente para tudo isso. Então, eu venci o meu medo e passei os meses que antecederam a minha viagem me preparando para subir no camelo, para subir na pirâmide. E eu só não subi no camelo porque não precisou. Chegou na hora que eu não queria ir, não fosse. O resto eu fui tudo, tirei de letra. Foi muito menos sofrido do que imaginei. Até o calor, que eu achei que ia ser insuportável, foi muito melhor que o calor daqui. Eu venci o meu medo. Se eu tivesse deixado o medo me dominar, eu não teria ido. Eu teria perdido essa oportunidade, tá? Quinto, ter esperança. Quando a gente tem esperança, a gente consegue tocar a vida mesmo que ela esteja aos trancos e barrancos. Quando a gente perde a esperança, a gente perde a vontade de viver. E se você é uma pessoa que já perdeu a esperança, você precisa de ajuda profissional, tá? Porque quando chega nesse ponto, precisa ter um trabalho para te dar uma levantada. Se você quiser vir constelar comigo, venha que eu te dou uma orientação depois da constelação sobre isso. Mas se for uma coisa leve, tenta se trabalhar e procura ter sua esperança. Sabe como? Visualizando o que você quer, mas com visualizações plausíveis. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que você quer ter um barco, mas você é uma pessoa que ganha, sei lá, 3 mil reais e um barco custa 300 mil. Então, para você comprar um barco, você levaria muitos anos para juntar o dinheiro do barco, talvez tivesse que comer arroz e ovo, seria uma coisa assim, muito distante. Mas você quer ter esperança de ter um barco. Então você vai começar a pensar num barquinho de 30 mil. E aí você vai começar a juntar o dinheiro para o barquinho de 30. Não é exatamente o que você quer, mas aí ele vai te dar a esperança de chegar no próximo. E aí você vai, todo dia, olhar para aquele ponto. Quando a gente olha para um ponto muito distante, fica mais difícil a gente perder a esperança. Quando a meta é mais alcançável, fica mais fácil, tá? Se está com dificuldade, oração. Ora e vigia. Medita. Meditação é muito importante. Não importa se for 5 minutos. É melhor do que nada e você vai ver muita diferença, principalmente com respiração, tá? E a respiração, se você puder fazer várias vezes ao dia, 10 respirações profundas, a hora que pegou o medo, a hora que pegou a raiva, a hora que viu a tampa do shampoo aberta, faz, você vai notar muita diferença na sua rotina, tá? Sexto, ter fé. Ter fé é acreditar em algo que não é palpável, é acreditar que um dia você vai comprar o barco de 300 mil reais. Mesmo que você não saiba como nem quando, mas você vai acreditar. Ter fé é acreditar em algo que você não tem como provar que existe. Por isso que a gente tem fé em Deus. Fé no Arcanjo Miguel, em quem quer que você acredite. Tenha fé em você. Você tem fé em algo que você nem sabe se existe, né? A gente, no fundo, sabe que existe, mas se a gente pegasse, se fosse o Leandro Carnal falando, eu ia falar que não é? Nem sabe que existe e tem fé, não é mesmo? Alguém provou para você que Deus existe? Não, e você não acredita? Então por que você não acredita em você? Se você existe, se você é de carne e osso. Pegou a visão?
7. Disponibilidade de compartilhar. A gente não pode ser egoísta e guardar informações. Isso cria antimatéria na gente, tá? Antimatéria é um karma. Você pensa que você tem uma conta cósmica onde existe um saldo positivo, um devedor, um crédito e um saldo. E para a gente evoluir, a gente tem que estar com esse saldo positivo. Quando a gente nega informação, quando a gente pode falar uma coisa para uma pessoa que vai ajudar ela e se omite, a gente está deixando esse saldo negativo, tá? Então, transborde o que você sabe com as pessoas, não tenha medo de concorrência, essa coisa da concorrência, do outro roubar sua ideia, isso é muito coisa da Matrix, sai disso. Porque assim, a Matrix, ela criou um sistema que fez todo mundo acreditar que os recursos não eram suficientes para todo mundo. Eu não sei se você sabe, mas quando uma plantação de tomate, quando dá muito tomate, por exemplo, os caras jogam fora, que é para o preço do tomate não baixar. Tirou muito leite da vaca, os caras jogam o leite fora, que é para o preço do leite não baixar. Não é que não tem, é porque o sistema faz as pessoas, a massa, acreditar que não tem. E aí, nessa vibe de escassez, eu começo a me regular com meu irmão, com a pessoa que trabalha comigo. Eu começo a querer puxar o tapete do meu colega de trabalho, porque eu erro ele. E aí vai lá para o saldo, que eu falei antes, tá? Então, transborde o que você sabe, compartilhe o que você sabe. Quanto mais a gente ensina o que a gente aprende, mais a gente aprende também. 8. Ame o seu trabalho, independente de como o seu trabalho seja. Por pior que seja o seu trabalho, se é ele que você tem, é ele que está trazendo dinheiro para você comprar algo. Ou para você pagar seu aluguel, ou para pagar sua comida, ou para pagar sua faculdade, ou para pagar todo o seu custo de vida, né? Se você é um adulto, tem que pagar todo o seu custo de vida, o seu trabalho. Se você ainda não adulteceu o suficiente, tem algum adulto pagando todo o seu custo de vida e o dinheiro que você usa no seu trabalho paga alguma coisa, ok? Acontece. Mas ele está financiando algo para você. Seja a sua alimentação, a sua educação, o seu abrigo, não importa. Então você vai começar a olhar para esse trabalho com gratidão e amor por aquilo que ele financia para você. E isso vai te trazer alegria suficiente para você executar as funções que precisam ser executadas nesse trabalho com amor. Aí você começa a preparar o seu terreno para ir para um lugar melhor. Enquanto você não agradecer e ter amor pelo que você tem, dificilmente o universo vai te dar uma coisa melhor, tá? Autodisciplina. Autodisciplina é o que difere um adulto criança para um adulto adulto. Um adulto imaturo para um adulto maduro. Autodisciplina é treino diário e a gente dá uma relaxadinha, a gente relaxa pra caramba de vez. Então a gente precisa ter planos de ação. Eu tenho um grupo no WhatsApp, onde eu coloco áudios semanais, eu divido alguns materiais de apoio. Nesse grupo eu divido um plano de ação. Se você quiser entrar na descrição do vídeo, vai ter um link, é um grupo gratuito, tá? Porque quando a gente tem um plano de ação e a gente tem uma planilha de hábitos diários e a gente checa essa planilha, isso eu fiz? Não, então eu vou fazer. A gente começa a se autodisciplinar. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais nisso, eu tenho um e-book gratuito, tá? Chama O Segredo da Mente Abundante. Pega no link da descrição do vídeo. Você também vai aprender um pouco mais sobre autodisciplina. 11. Empatia para entender as pessoas. Quando eu entendo o outro, eu deixo de julgar. Uma pessoa que é julgadora, ela não consegue prosperar. A pessoa que é julgadora, ela se acha acima da média, acima dos outros, e tudo que os outros fazem está aquém dela.
porque ela se nivela como a régua do universo. Essa pessoa, ela não tem inteligência emocional. E como que ela vai conviver? Imagina essa pessoa num cargo de chefia, ela vai ser o chefe mais chato do mundo, porque ela não vai aceitar as pessoas como são. Então a gente precisa ter empatia, a gente precisa se colocar no lugar dos outros. Todo mundo tem seus desafios. A vida de todo mundo é um leão por dia, né? A gente vive numa sociedade onde a gente tem que aprender muito rápido as coisas, principalmente a minha geração. Eu tenho 50 anos, o pessoal que tem 40 já tem essa dificuldade. Por quê? Porque a gente vai pegar um negócio para fazer, a gente tem que aprender a usar a ferramenta para fazer o negócio. Porque na nossa época, na minha faculdade, minha monografia foi manuscrita. Quando eu fazia trabalho, eu fazia na máquina de escrever. E algumas pessoas nem na máquina de escrever faziam o manuscrito. Então eu não sou da geração do computador. Então tudo que eu vou fazer, eu trabalho o dia inteiro na frente do computador, mas tem muitas coisas que eu preciso pegar tutorial para usar, para aprender a ferramenta, para fazer. Então a gente precisa ter empatia com todo mundo. Principalmente se você é jovem. Eu sei que meu público aqui é 35 mais, mas as pessoas mais jovens, elas tendem a achar que nós que digitamos assim no celular somos burros. Só que nós que digitamos assim no celular sustentamos essas pessoas mais novas porque elas ainda não se sustentam. E elas só acham isso porque a gente não nasceu nesse universo da tecnologia, a gente tem mais dificuldade, a gente precisa ter empatia. Eu já contei essa história numa live, eu vou contar de novo. Eu era gerente da empresa do meu pai, nessa época a gente tirava extrato e fazia pedido de compra por fax. Se você é novo, você nem sabe o que é um fax, mas é um aparelho onde você enfia o papel e sai do outro lado. É um scanner físico. E o meu pai não sabia usar o fax, ele vinha pedir para tirar o extrato dele do banco no fax. Eu nunca ri, nunca. Sempre tirei, porque eu entendia que aquele aparelho não era um aparelho da geração dele. E ele era capaz de pegar uma planilha de milhões de reais com 20 folhas, bater o olho e falar assim, essa fórmula aqui tá errada. Porque ele fazia conta de cabeça. Então, eu jamais ia me desfazer dele porque ele não sabia usar uma planilha de Excel ou passar um fax. Tá? Então, assim, a gente precisa ter empatia com quem é mais novo precisa ter empatia com quem é mais velho. Somos gerações diferentes, somos pessoas diferentes. Quem é casado precisa ter empatia com quem é solteiro e vice-versa. Homens precisam ter empatia com mulheres e mulheres precisam ter empatia com mulheres, porque é o que a gente mais vê, infelizmente, na nossa cultura, é essa competição entre mulheres. Nós, mulheres, a gente precisa ser mais unidas e mais empáticas umas com as outras. E para terminar, o 12º item, segurança econômica. Você tem uma segurança econômica? O que você entende de segurança econômica? O que você almeja? O que é ter segurança econômica para você? Responda e responda. Você tem essa segurança? Porque assim, gente, para uma pessoa, segurança econômica é ter 1 milhão na conta. Para outra pessoa, segurança econômica é ter uma casa de campo, uma casa na praia e uma casa para morar. Para outra pessoa é ter 3 casas de aluguel. E para outra pessoa é ter o dinheiro para o próximo mês. Então não importa. Eu quero que você mensure. Então, desses 12 itens, se você não anotou, se você se perdeu, porque eu sei que eu fui indo e voltando, mas vocês sabem que eu não gosto de roteiro, eu escrevo uma folhinha aqui e vou em frente, porque eu gosto de entrar no campo para entregar o que vocês precisam saber. Então, se você não pegou os 12, volta nesse vídeo e vê de 1 a 12 quantos pontos você faz, né? Sendo pontuando quando for sim. Quanto mais pontos você tiver, mais próximo você está da prosperidade. Mesmo que ela demore um pouquinho mais para chegar,
E o universo tem seu tempo e a gente precisa entender isso. Porque às vezes a gente quer muito uma coisa, a gente quer muito de um jeito, a gente quer muito naquela hora, mas aquilo não vai ser bom pra gente daquele jeito, nem naquele tempo, nem naquela hora. E quando a gente está passando por aquilo, a gente não entende. E depois, quando passa um tempo, a gente fala assim, puta, ainda bem que aquilo não aconteceu. Porque se aquilo tivesse acontecido, eu não estaria tal, tal e tal. Então, tudo tem uma razão. O que importa é a gente estar no caminho. E para a gente estar no caminho, esses 12 itens precisam estar sendo executados diariamente, além da gente trabalhar com toda aquela limpeza que eu falo das dinâmicas ocultas, enraizadas, que a gente pode trabalhar através de uma sessão de constelação, tá? Na descrição desse vídeo tem os links do treinamento, do e-book gratuito, do grupo do WhatsApp. Eu vou pedir para você me seguir lá no Instagram. Eu faço lives no Instagram. Lá você tem a oportunidade de fazer perguntas ao vivo para mim, de interagir comigo. Então me segue lá, Caterine Riera Terapias. Gratidão, gratidão. Namastê.